Olá, Silas, vamos aos destaques da política hoje. O Tribunal Regional Eleitoral absolveu por unanimidade, em sessão realizada hoje pela manhã, a prefeita eleita do município de Luzilândia, Ema Flora, que assumiu a candidatura a prefeito na véspera da eleição. Estava sendo acusada de não ter dado a devida publicidade à sua candidatura. Provou o contrário e foi absolvida. Deve ser apreciado amanhã, na Comissão de Orçamento da Câmara Municipal de Teresina, o pedido de empréstimo no valor de 67 milhões de reais da Prefeitura de Teresina para melhoria no sistema viário da capital. Também pavimentar todos os locais, as vias por onde trafegam os coletivos em Teresina. Asfaltamento de outras avenidas, outras ruas e até povoados da zona rural, como o povoado Alegria. Já está tramitando na Assembleia Legislativa a proposta do deputado João de Deus, do PT, que torna isento de ICMS os oficiais de justiça do Piauí, cerca de 300, na compra de automóveis, motocicletas e utilitários. A medida, a princípio, não foi vista com bons olhos pela maioria, mas o deputado João de Deus explica como espera ser aprovado o projeto. Eles viajam pelo estado inteiro na entrega das intimações, enfim, dos comunicados aí do Poder Judiciário, e eles têm que fazer isso em carro próprio, porque o Poder Judiciário não disponibiliza estrutura para eles fazerem esse trabalho. Nós temos amanhã uma reunião com o Corregedor de Justiça, vamos ter uma reunião também com a Presidente do Tribunal de Justiça e queremos depois nos reunir com o Secretário da Fazenda para conversarmos sobre essa matéria. Precisamos saber qual é a repercussão financeira disso, o que isso significa, tá certo? São quantos? São cerca de 300 oficiais de justiça, porque aí são os oficiais de justiça da Justiça Comum e da Justiça Federal. O fato é que eles têm razão quando dizem que não tem estrutura para... E é um trabalho importante, inclusive porque parte desse trabalho é para notificar, por exemplo, cobrança de impostos. Então isso significa, portanto, arrecadação, melhoria de arrecadação. De forma que é uma discussão que a gente vai fazer aqui na casa de forma muito tranquila, mas queremos apenas permitir que esse debate seja feito aqui na casa, envolvendo aí, mais uma vez, eu repito, o governo do Estado, especialmente a Secretaria da Fazenda. O presidente Dilma começa a abrir as gavetas para as emendas, mas antes eu queria o boa tarde do Leal com essa proposta do deputado João de Deus. Pode abrir aí o cercado para querer passar uma boiada aí, hein, Leal? Boa tarde. Boa tarde. Quando se trata de isenção, a primeira pergunta que vem, quem vai pagar a conta? O Estado vai deixar de arrecadar. Merecer, podem merecer. Existem outras categorias que também merecem. Se abrir essa porteira, muitas categorias vão solicitar o mesmo tratamento. O que nós precisamos é examinar, junto ao Tribunal de Justiça do Piauí, as condições necessárias para que os oficiais de justiça possam desempenhar suas funções a contento, tendo direito ao transporte ou recursos para o deslocamento. Quem vai fazer uma citação tem que receber, além do seu salário, uma compensação pelo deslocamento que faz, principalmente sendo no interior do Estado. Me parece que esse é o melhor caminho. Respeito a proposta do deputado, mas eu devo dizer que alguém paga a conta. É preciso se cuidar sempre que toda vez que se faz uma isenção ou se proporciona uma isenção, se tira recurso de alguns setores essenciais, principais e necessários, como saúde, educação e outros. Tem a dúvida. E a presidente Dilma parece que, diante dos estremecimentos, resolveu abrir mão das emendas que estavam sendo dificultadas. O estilo durão da presidente Dilma é um estilo que era muito importante nos seus primeiros anos de governo. Quando se começa a tratar da reeleição, tem que amolecer o coração. Por quê? Porque se começa a fazer entendimentos. Eu me manifesto sempre contrário ao Instituto da Reeleição, porque ele proporciona ao chefe do Executivo, em qualquer dos seus níveis, a fazer entendimentos. E fazendo entendimentos vai cedendo. As emendas parlamentares são importantes. É um direito que tem um parlamentar, em estabelecendo no orçamento, ter também a liberação desses recursos. Ela se faz hoje mediante
uma liberalidade do Executivo. Eu vou liberar agora para o deputado ou os deputados ou os parlamentares que estão com o governo, aqueles que não estão vão ficar aí. O presidente Henrique Alves já disse aqui, está tentando colocar em votação um dispositivo legal que vai garantir que elas serão impositivas. E o que a presidente viu? Que os seus interlocutores, nós comentamos isso dias atrás, não estão conseguindo convencer a base aliada. Então resolveu fazer um entendimento através da liberação de emenda. A coisa vai se repetindo. São 7 bilhões de reais que serão distribuídos até o final do ano. Na primeira leva agora 2 bilhões, daqui mais alguns dias mais 2 bilhões e até o final do ano mais 3 milhões. E a presidente Dilma entendeu muito cedo que não se governa sem o apoio do poder legislativo ou da classe política brasileira, estadual ou municipal. Que bom, hein? Que bom. Outros destaques? Outro destaque é com relação à decisão da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Piauí. Decidiu impedir que a Eletrobras Piauí possa fazer o corte de luz na Prefeitura de Campo Maior. O débito soma apenas R$ 3.700.000. Como é que uma empresa pode sobreviver e fazer uma prestação de serviço de qualidade se há permanentemente decisões nesse sentido de impedir que se faça o corte de luz, que é a maneira de fazer com que o devedor pague? É fazendo o corte de luz. As negociações já foram feitas, já se abriu um prazo de 15 anos para que se pudesse pagar mensalmente esse débito e, infelizmente, essa decisão. Eu não conheço o processo, não deveria estar analisando o mérito, mas analisa a repercussão dessa decisão. Quem vai querer pagar a conta de luz agora se poderá buscar o mesmo tratamento que foi dado a Campo Maior? Verdade. Campo Maior, os outros municípios que devem... Todos eles, que devem, né? Devem. Que acumulam milhões de débitos. 100 milhões, só uma leva aí de alguns municípios. Falam que a dívida está em torno de 300 milhões de reais. Já daria para a empresa fazer, quem sabe, a nova fiação de Teresina, já antiga, envelhecida, sem condições de atender, e melhorar a sua fornecimento de energia para a capital e para o interior. Outra questão ainda que gostaria de tratar é com relação ao Tribunal de Contas da União. Decidiu agora liberar o pagamento do auxílio alimentação para 4.900 magistrados que estavam na justiça questionando esse direito. Já ganharam o auxílio moradia e já vem recebendo aí, juízes, Ministério Público vem recebendo esses recursos, estão sendo parcelados, alguns receberam integralmente. Em São Paulo nós tivemos notícia que um desembargador recebeu 720 mil reais de atrasado de uma vez só, foi um pague-se-me, e agora essa questão está sendo contestada pela OAB e pelo Conselho Nacional de Justiça. Não entendem como é que se possa pagar esse auxílio alimentação se já há uma remuneração que beira o teto, que já chega a apenas 10% do que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizem, inclusive, essa informação, eu não tenho segurança, que os ministros do Superior ou do Supremo Tribunal Federal não receberam essa diferença. Mas é um assunto que nós vamos pesquisar para saber o que vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Olha só, conheça o mais novo lançamento do NPJ, da NPJ Construções, tá? É o Savona Residence, no quadrante da jornalista Dondon, ali na zona leste de Teresina, apartamentos com 2 ou 3 suítes, porcelanato, 3 ou 2 vagas na garagem, área de lazer completa, tá? Com campo de futebol, salão de festas, hall de entrada decorado, financiamento pela Caixa Econômica Federal. Visite o apartamento decorado ali na jornalista Dondon e faça uma simulação com um dos nossos corretores. Tem VT? Tem, Samanta? Me mostra o VT, por favor.
não tem, você devia ter me dito que não tem. Então me chama o VT aí do São João de Teresina, que vai ser animação total, por favor. São João marcou o dia para chegar em Teresina. É 1º de junho, na Caravana Junina. Começa às 16 horas o grande arraial, com quadrilha e muito boi para dançar. E mais tarde é uma festança só, com Casadões do Forró. Pegue seu pá, meu compadre, e venha para muito mais. Tem muita festa nos bairros, com atrações musicais. Dia 2 é no Dirceu, com show do Xenhenhen na Praça Cultural. No dia 8 é na Praça do CSU, no Parque Piauí, com Gaviões do Forró. Dia 15 e 16, na Praça da Telemar, no Moncambinho, é Amor Real, Forró Bandido e Cizinho. Traga sua família e venha dançar. Toda festa tem cultura e comida para você se encantar. Venha para o Terejunina, o Arrasta-Pé vai começar. Realização Prefeitura de Teresina. Da política, nós já estamos recebendo aqui o ex-deputado e presidente do Democratas, do DEM, no Piauí. Aliás, o DEM elegeu mais um prefeito ontem na eleição de Simões, né? É o prefeito ligado ao governador Wilson Martins. É do DEM, mas tem ligações estreitas com o governador Wilson Martins. Presidente Marinha, o Democratas, recentemente o senhor apareceu liderando uma propaganda eleitoral do partido, dizendo que o Piauí, a oposição não poderia calar. Mas o Democratas está a cada dia mais isolado. Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos os telespectadores, nosso estimado Léo Júnior. Na verdade, é difícil ser oposição e um levantamento que nós fizemos, Silas, por incrível que pareça, do Brasil, o Piauí é o estado mais governista. Apesar do governador do Piauí, segundo as nossas pesquisas de avaliação, não estar bem avaliado. Então, o que é que significa? É que a classe política não está falando em sintonia com o povo. Então, a gente percebe uma insatisfação popular com o governo, mas não há uma voz que possa expressar. E isso é muito ruim para a democracia, é muito ruim para o Piauí. E a gente defende que política não deve ser só a pessoa se eleger ou procurar se eleger para depois se organizar, se aliar com o governo. O que nós corremos o risco, se nós não começarmos a fazer um levante de oposição, é sair do próprio governo do estado, 2 candidatos, na época da eleição se debate e depois que passa a eleição se unam novamente os mesmos grupos e fica um grupo que sempre vem mandando no Piauí, continuando mudando. Então não, é preciso ter o debate, é preciso ter oposição, ter fiscalização, questionamento, mostrar insatisfação que com certeza muita gente pensa, igual a mim, não está satisfeito com o Piauí no quadro que se pinta hoje. Será que isso não é em função também da questão municipal? Muitos parlamentares dizem que, às vezes, vão para a base do governo porque são pressionados pelos seus municípios, ou pelos seus representantes, ou pelos seus prefeitos. E isso faz com que tenham que aderir para participar do bolo das benesses, no sentido das ações, né? Das obras, das realizações, da presença ao lado do governante, isso é muito importante num estado como o Piauí. E aí eu pergunto, será que isso não já é um reflexo? Aí todos vão para o mesmo lado. Antigamente, só para rapidamente para dar um exemplo, quando não existiam tantos partidos, eram 3 partidos, então quem se elegia para governar, governava. Quem se elegia para a oposição, ficava na oposição. Até porque os que estavam no governo não deixavam aqueles que estavam na oposição aderirem ao governo, a não ser na época do processo eleitoral. Hoje não. Hoje se juntam, se separam ao prazer do momento e das circunstâncias eventuais do fato. Então, isso não tem prejudicado o desenvolvimento da ação partidária? Sim, inclusive esse caso que foi citado aqui, da liberação de emendas, não se vota o orçamento impositivo e o parlamentar federal fica refém do governo federal para a liberação de recursos, deixando também a nível nacional a classe política mais governista. E isso também acontece no Piauí, guardadas as proporções. E um estado, quanto menos desenvolvido, maior
é o assédio político em troca de cargos, e essa conta sai cara para o bolso do Piauí, para o nosso bolso do piauiense, que tem que se acomodar todo esse grupo, e todos nós sabemos como, são com vantagens que não são vantagens republicanas, a gente entende que possam ser vantagens pessoais, que dessa forma... Não são vantagens políticas? Vantagens políticas pessoais, é cargo para indicação, não são ações para o Piauí. O que a gente percebe aqui no estado do Piauí, o que eu sinto, a minha opinião, é que o nosso estado ele está ali arrodeado pelo Pernambuco, a Bahia, o Ceará, o Maranhão, e esses estados estão crescendo e o Piauí não está crescendo. Eu não vejo grandes investimentos aqui no Piauí. Eu passei agora, esse final de semana, em Recife. Eu vi o que o governo federal está fazendo em Recife. A única coisa que o Piauí ganha melhor do que esses estados aqui vizinhos nossos são as nossas taxas do Detran e o salário de professor, que é menor, e as taxas do Detran, que são maiores do que todos esses outros estados. Mas em termos de investimento, nós não vemos o Piauí estar crescendo. O que nós estamos sabendo aqui é que as empresas não chegam ao Piauí porque não tem infraestrutura, as que se apresentam depois desistem, e a gente percebe que outros estados crescem, e é preciso sim ter essa voz, a voz da oposição, uma voz de nós piauienses que temos que defender o nosso estado, e o Democratas é um partido que não vai se entregar. Nós vamos tentar nos organizarmos com os políticos que querem fazer oposição aqui no Piauí, quer fazer o Piauí diferente, e vamos trabalhar seguindo esse foco. Não é fácil fazer oposição. Por exemplo, um dos grandes líderes do Democrata, o ex-senador Heráclito Forte, está pendente a sair do partido de olhe lá, para ir para o governo, para ir para o PSB. Né? Então, seria a maior decepção. Eu não quero acreditar que seja com benefícios pessoais, né? Eu acho que não. O senador não precisa disso. Né? Seria, para mim, a maior decepção política que eu poderia ter. Conversa. E eu acredito muito que isso seja uma especulação. Porque, além de decepção política, eu teria uma decepção pessoal com o senador Heráclito Forte, porque não é dessa forma que nós conversamos de política. Então, eu custo muito acreditar nessa informação. Mas você já ouviu falar nisso? Pela imprensa eu já ouvi, mas eu reputo como uma especulação. No momento, o Heráclito não teria como me comunicar uma decisão que estaria se alinhando ao governo, acompanhando sempre ele no dia a dia e vendo sempre ele crítico ao governo. Então eu não... Você não vê isso? Eu não reputo credibilidade nessas informações que a central de boatos repercutem. Líderes políticos do ex-PFL, ou que eram PFL, hoje não são mais, ex-PFL, que hoje é DEM, como o deputado Júlio César, que foi presidente do partido, teve uma atuação no partido muito importante a nível nacional, o ex-governador e senador, e hoje deputado Hugo Napoleão, que foi presidente a nível nacional e que foi fundador do PFL no Piauí, já pegaram sua bagagem e já foram para o governo, né? Hoje, por exemplo, o deputado Hugo Napoleão diz que não vamos para o governo. Só se foi ele, porque todos os outros já estão no governo, né? A bancada estadual aqui já está do governo, o deputado Júlio César participa de todas as votações do governo e, pelo que vi da entrevista do deputado Hugo, ele também tem votado matérias do governo, embora não tenha decidido ainda se fica ou não. Mas o certo é que todos buscam estar no governo. Isso é ruim para o governante. O governante fica sem aqueles que alertem para os problemas que acontecem. Porque geralmente quem está no governo gosta sempre de dizer coisas interessantes para o governador. Você já percebeu que todas as fotos que o governador está presente, Wilson Martins, Wellington Dias, Freitas Neto, Hugo, Mão Santa, todo mundo aparece rindo. Então é uma alegria incontida. Não tem ninguém com raiva. Ninguém não. Ninguém insatisfeito. Só né? quando ele sai. Mas aí acontece. Então a gente vê que não há mais hoje uma vocação para se fazer oposição, nem a nível federal, nem a nível estadual. E a minha avaliação é de que isso prejudica as ações do governo, prejudica o próprio governador. Na prefeitura já se tem hoje uma oposição aí dura. Agora estão questionando o prefeito sobre uma dispensa de licitação que beneficiaria uma empresa que colaborou na sua campanha. Aí já se sabe que o prefeito vai abrir a caixa preta da Fundação de Saúde, que tem muita coisa. Então há essa disputa
E a nível estadual não há mais. Não se vê uma voz discordante lá. A não ser hoje o deputado Evaldo Gomes, que parece que está fazendo uma oposição, mas não se vê mais uma oposição lá. E o DEM pretende o quê? Regimentar quem? Buscar quem? Fortalecer como? Léo, nós não, como eu disse, nós não estamos falando sozinho porque a gente expressa o sentimento de uma grande fatia do piauiense. E o Democratas vai se unir com o Silvio Mendes, nós temos um entendimento com ele. O Silvio está querendo ficar perto do governo, da Dilma, né? Bom, nós está indo para um partido que é para não ficar distante da Dilma, né? O Silvio, a mensagem que nós passamos para o Silvio é que independente dele estar no PSDB ou não estar no PSDB, pela sua reserva moral, pela forma que ele tem de trabalhar e de atuar, nós estaremos junto com ele, independente de situação partidária. E se ele for porque votar nós sabemos, eu acho que no caso de um prefeito e de um governador, ele deve ser aliado do governo. O prefeito deve ser aliado do governo estadual e um governador deve se entender bem com o presidente, por uma questão administrativa. Agora, se o Silvio Mendes votar na Dilma, eu, como presidente do Democratas, não votarei na Dilma, apesar de saber que a Dilma tem a maior popularidade aqui no Piauí, mas o que vale mais é a nossa convicção, nós não apoiaremos a Dilma. Sou até capaz de apoiar o governador, candidato a governador, se for na época Silvio Mendes, votando na Dilma, mas sem votar na Dilma, fazendo uma coligação como aconteceram em outros estados. Nós temos aí o senador Heráclito, que deve ser candidato a deputado federal. Pelo Democrata? Pelo Democrata, sim. Você acha que ele não sai, não? Não, ele não tem motivo para sair. Ele recebe convites para sair, mas ele não tem motivo. Até que ele costuma dizer que é melhor ser cabeça de lagartixa do que rabo de cavalo. Então, ele é uma liderança forte dentro do partido a nível nacional e, com certeza, pode ser um nome que vai ter uma grande influência nacionalmente. E nós vamos fazer aqui a nossa parte. Aqui no Piauí, nós sabemos que toda cidade tem um lado. O prefeito que foi eleito do DEM é ligado ao governador, mas o outro lado já não é. E nós não vamos deixar a política do Piauí perder o sentido e perder a graça. Nós vamos ter voz, nós não temos medo. Nós sabemos que esse governo ele não suporta uma auditoria séria. E nós vamos fazer a oposição, dar ao Piauí o papel que é. Qual é o governo que não suporta? Da Dilma ou do Wilson? O governo estadual do Piauí. Não suporta uma auditoria séria? Eu não acredito que ele suporte uma auditoria séria. Mas você tem algum ponto que possa Existem vários indícios de desvio que eu não tenho provas, que eu não vou falar, mas eu só lhe garanto uma coisa, que não vai ter essa história de que já saiu do governo, saiu com muito dinheiro, calou a boca de todo mundo que ganha a eleição, não. O Piauí vai ter oposição, nós temos dignidade, temos coragem, vamos tocar esse barco para frente. Com o Heráclito. Com o Heráclito. O ex-senador Heráclito, deputado Heráclito, está sendo sondado por PMDB, PSB, mas tem uma ligação muito boa hoje com o deputado Wilson Brandão e é votado em vários municípios. Na eleição municipal agora já se percebeu isso. E há inclusive também indícios hoje, já conseguimos ler notícias de que o ex-prefeito Silvio Mendes estaria refletindo sobre a sua saída, com receio de que isso pudesse trazer uma queda na sua popularidade, na sua intenção de votos, poderia a população não compreender a sua saída. E aí, como é que fica? O Silvio, ele tem que fazer as pesquisas qualitativas, porque o problema do Silvio, que ele me repassou, não é com o PSDB. Eu sei, ele se entende bem com o PSDB. O que ele quer é ir para um partido que possa agregar mais apoios. Seria o PP? Que poderia ser o PP, que é o partido que... Apoio? Apoios locais, para poder fazer mais alianças. Então há uma ala do PMDB que ele acredita que pode pegar. E o PP é maior do que o PSDB no Piauí? Mas o PSDB também apoiaria o candidato, e nós também apoiaríamos. Então daria para. E o PTB também, a figura do João Vicente, que nós já conversamos, apesar de ter pessoas, indicações do PTB no governo, o posicionamento do João Vicente é de oposição. Então nós vamos formar sim uma chapa de oposição. E concluindo, a situação da amizade do secretário de governo com o senador Heráclito é uma amizade pessoal e política, conviveram muito tempo, eu também a tenho.
Mas na hora da decisão política, evidentemente que as questões políticas e ideológicas vão prevalecer do que as pessoais. Muito obrigado, então, deputado Mário. Eu que lhe agradeço. Mantenha essa oposição viva, rapaz. Governo sem oposição não serve, viu? Vamos tocar o barco. Olha, me mostra a CN Motos aí, que eu vou já receber aqui, Léo, ainda na sala de visita, o doutor Marco Leôncio Ribeiro, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. É o negócio da PEC da impunidade que os promotores de justiça têm pregado no Brasil inteiro. E está tendo um encontro hoje no Piauí. Rapidinho, nós vamos recebê-los aqui. Tá, me mostra a CN Motos aí, por favor. Você já sabe que fazer um consórcio na CN Motos é o jeito mais barato de conseguir a sua Honda. Pois agora preste atenção em mais essa vantagem. Consórcio ligeiro CN Motos. Lances a partir de R$ 799 para você garantir a moto dos seus sonhos sem demora. Faça o seu. Consórcio ligeiro CN Motos. Com lances a partir de R$ 799. Rapidinho, você garante sua moto. CN Motos, a menor distância entre você e sua Honda. Olha, está aqui, Léo, nós estamos aqui com o presidente da Associação dos Delegados Federais do Brasil inteiro, doutor Marcos Leôncio, porque é um assunto que tem movimentado. Os promotores aqui, já tive o presidente da Associação dos Promotores, esteve aqui no programa, disse que é a PEC da impunidade. Querem tirar os poderes do Ministério Público para pregar a impunidade. Pois não, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Eu acredito que essa forma de se fazer algum tipo de debate é um debate desqualificado, porque você pratica a desinformação a respeito do assunto. Muitas das pessoas têm se manifestado sobre a PEC sem sequer ter lido, ter estudado a PEC. A PEC, ela de forma alguma é a PEC da impunidade ou PEC da corrupção, porque delegados federais não se prestariam a esse papel. Renomados juristas brasileiros que já se manifestaram também não. E a Ordem dos Advogados do Brasil, muito menos. Então, o que existe é a tentativa de fazer um debate desqualificado, praticando a desinformação. O que a PEC 37 fala é o que o Constituinte de 88 já dizia. O Ministério Público, se quiser investigar, tem que investigar com a polícia. O Ministério Público não foi feito para se transformar em polícia. O Ministério Público não foi feito para trabalhar sozinho. A sociedade brasileira quer que o Ministério Público trabalhe em conjunto e de forma colaborativa com a polícia. Não há nenhuma razão para que o Ministério Público crie seus próprios mecanismos de investigação, compre aparelhos de interceptação telefônica, utilize seus servidores administrativos porte de arma, use viaturas ostensivas como se polícia fosse. O papel do Ministério Público é extremamente relevante. É uma das instituições que saiu mais fortalecida da Constituição de 88. Tem um rol de atribuições enorme e tem que cumprir com esse rol de atribuições, não precisando usurpar e praticar as atividades da Polícia Judiciária. Muito bem. Bom, então o que se percebe pela sua fala, doutor, é de que os membros do Ministério Público, a nível nacional e estadual, conseguiram passar para a opinião pública que está se querendo, ou que a proposta de emenda constitucional está querendo tirar poderes do Ministério Público. O Ministério Público, eu vou repetir o que o senhor disse, tem prestado relevante serviço a este país, inestimáveis. A Polícia Federal também. E as polícias também, cada um com as suas dificuldades. Se dermos ao Ministério Público, ou se a lei der ao Ministério Público condições para fazer a investigação, a Polícia Federal vai perder a sua competência, porque os membros do Ministério Público vão guiar, então, toda a investigação e a Polícia Federal, a Polícia Civil, vão perder conteúdo para poder fazer o seu trabalho. Então, eu acho que é importante essa sua fala para que se possa esclarecer que o Ministério Público não vai perder a sua competência. E a Polícia Federal vai manter a sua competência. As polícias, fazer. Né? As polícias. A Polícia Federal, porque ele representa aqui mas as polícias, né? Para ser bem claro e mais objetivo, né? Então, o que se percebe é que é preciso também um trabalho nesse sentido para esclarecimento, porque a opinião pública está dominada por esta mídia de que é impunidade. É impunidade. Na realidade não é, como bem o senhor disse, não é verdade? Com certeza. Para se ter ideia, o Ministério Público fala como se o poder de investigação dele já estivesse plenamente reconhecido. Não é verdade. O Supremo Tribunal Federal, existem mais de umas centenas de processos questionando e alguns deles anulando investigações onde o Ministério Público investigou sozinho.
No mundo todo, o Ministério Público investiga com a polícia. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Claro. Não se entende por que no Brasil o Ministério Público deseja escolher algumas investigações para fazer essa investigação sozinho. É verdade. Né? Então é isso que essa PEC veio trazer, uma discussão sobre como a sociedade deseja o enfrentamento da criminalidade. Eu tenho certeza que a sociedade deseja Ministério Público e Polícia trabalhando juntos e não com concorrência, não com disputas, porque essas disputas só vão causar prejuízo. Imagine vocês uma investigação onde a polícia está investigando de um lado, o Ministério Público está investigando do outro, eles não estão conversando, não estão se entendendo. Nós tivemos, doutor Marco, isso recentemente no Piauí. Recentemente. Um atrito de instituições, no caso de uma suspeita de um homicídio, mais tarde provado pela Polícia Federal e Civil, que não se tratava-se de um homicídio, pelo menos cientificamente, foi provado lá cientificamente, né? E ainda hoje o Ministério Público não veio à tona a dizer. Para esclarecer aquelas questões todas levantadas. É verdade. Eu me lembro muito bem que o ilustre promotor Eliade Cabral, durante algum tempo, foi destaque absoluto na mídia, apontando Sabia quem matou a moça. Sabia quem matou. É. E agora? Nós perguntamos até por onde anda o nosso ilustre Nunca mais e respeitado depois promotor. Que as provas científicas chegaram e disseram que tratava-se de um acidente ou de um suicídio.